Guts com força total. Eu sei que o capítulo 385 foi extremamente breve para um tempo que nós esperamos de Berserk, mais de um ano para sair o capítulo 384, há 2 semanas atrás. E agora com mais um capítulo e uma promessa de mais um outro capítulo, 386, para o mês, para esse mês aqui, um pouco mais para o meio do mês, eu acredito que os fãs devem estar meio forçados para saber o que vai acontecer com esse universo expandido de Kentaro Miura, o universo em que ele acabou deixando pra gente e que ficou nas mãos de Koji Mori de finalmente trazer Berserk pra gente, com toda a conexão que tinha com Miura, com tudo que ele conversou ao longo dos anos com seu amigo, para trazer o melhor e até finalmente finalizar a jornada do Espadachim Negro. Bom, esse capítulo, por mais que é curto, ele traz algo importante. Traz a esperança que Guts provavelmente não tinha ou até tinha perdido, tinha desistido de uma vez por todas de enfrentar tanto os Mãos Divina quanto propriamente o Fento e salvar a casca de Falconia, né? Que é um negócio que deixou ele abalado pra caramba nos últimos capítulos. Nós vemos que o Guts, quando estava naquela tumba, o Daiba é mostrado rápido, ele meio que fica meio preocupado de perceber que não tem nada ali e talvez tenha achado que o Guts tenha falecido nessa jornada dentro da própria tumba de esclarecimento interno dele. Eu não sei ao certo o que o Daiba queria colocando o Guts ali, sabe? Porque se você parar para analisar o Guts e ele ficando preocupado com o que possa ter acontecido e talvez a esperança tenha acabado, eu acredito de fato que ele tinha colocado o Guts propositalmente ali para ver se o Guts consegue extrair todo o seu potencial máximo dentro dele, ou se ele se encontrasse, ou se algo miraculoso, um milagre acontecesse para que ele pudesse ser a melhor versão dele mesmo agora, que é o que nós vemos. Porque logo depois que ele acorda e desperta daquele casulo que ele estava, igual como acabou o capítulo 384, em que o Guts desperta como se fosse uma criança recém-nascida, mas tendo uma conexão muito maior com o lado astral dele, com ele completo praticamente, nós vemos que ele levanta, tateia as coisas, dá uma olhada em sua palma da mão. Nós vemos várias marcas de feridas de vários combates, treinamentos, por mais. Eu acho que é mais pelos treinamentos que ele fez do que propriamente os combates, porque ele é um cara que sempre treinava e não parava incessantemente. Depois de um tempo, nós vemos que ele tá levantando, tem um pouco de dificuldade de andar, assim como um recém-nascido novamente. E quando ele vai abrir a porta da tumba, algo estranho acontece com o braço dele. É como se ele não controlasse a própria força que agora ele tem e que ele realmente sempre teve. O Guts sempre teve um controle absurdo de sua força, simplesmente pelo resultado dos seus treinamentos, seu conhecimento e experiência no campo de batalha. E dessa vez nós vemos que até ele, o Guts, se surpreende com esse movimento, jogando a porta para bem longe da tumba, assustando a todos que estavam ali fora. Gente, você vê aquelas veias pulsantes, o bíceps dele crescendo daquele jeito. Eu falei, nossa, o Guts tá monstro. E é uma coisa simples. Para muita gente talvez fale, ah, é só isso. Não dá para saber o nível da força dele agora, realmente. Imagina ele lutando com a armadura negra dele, lutando com a espada dele, indo pra cima de algum mão divino, indo pra cima de qualquer monstro. Eu acredito que agora o nível de força dele tá em outro patamar. A hora que ele sai de fora, os soldados que estão ali ficam meio assustados e apontam as lanças para ele. Mas ninguém o ataca. A postura do Guts também tá diferente. Não tá mais de alguém desesperado. Tá de alguém que está com a certeza plena de que está além. Ele olha para a mão dele, presta atenção e num simples movimento de pulso, de fortalecer assim, ele estoura a algema da mão dele como se não fosse nada, deixando todo mundo meio paralisado com medo de ir à frente ou então perceber que ele tem uma aura assustadora ali e intimidadora. Ele só olha para os lados, ninguém ataca eles, todos ficam parados. O Ishidro fica emocionado, até começa a dar sair uma lágrima do olho dele, e o sem vergonha começa a falar que esse sol tá muito forte, tá irritando os meus olhos, mas realmente ele ficou muito feliz de ver o Guts, aquele que se espelha. Devo lembrar vocês que o Ishidro tem o desejo de se tornar um espadachim mais forte, e ele vê muito isso, espelha muito isso depois que conheceu o Guts também. Então todos ficam, realmente cada um tem uma expressão diferente de ver o Guts saindo dali, né, todo imponente, com o peitoral bem aberto. A Puck vai lá ver, dá uma olhada no estigma dele, dá uma olhada nele e percebe que finalmente dá uma olhada para dentro da tuba e fala: o Guts se conectou mais ao mundo astral. Mas não é essa palavra que ela usa, mas é mais ou menos isso que quer dizer. O Guts saiu da tuba de outra forma. Ele entrou lá desesperado, sem esperanças. Eu acho que nem desesperado a palavra pode se descrever como ele estava, porque ele já estava desistindo de tudo. Ele estava preso numa espiral de emoções torpes e tristes, achando que nunca mais ia ter uma luz no fim do túnel. E essa luz veio de dentro dele, cara. Graças à fauna ter ajudado ele a encontrar o eu dele interno, ele simplesmente agora
tem provavelmente um nível de força absurdo. Eu sei que é muito para falar de um capítulo bem simples. Para você, talvez, que leu e estava esperando mais, deve ter ficado meio frustrado. Mas quem presta atenção nas entrelinhas, nos detalhes dessas páginas, teve gente que comentou que elogiou, teve gente que não gostou, mas em todo caso, é inegável dizer que o Guts agora é outra pessoa. E eu mal vejo a hora de ver em ação, arrebentando qualquer guerreiro que apareça por sua frente, porque nós vamos ver o potencial máximo dele, mas eu acho que só quando ele encarar o Griffith mais uma vez, ou o Fento, né? Que nível de poder ele vai estar agora? Que nível de controle muscular ele vai ter o suficiente para usar a sua espada de maneira com maestria que nós sempre vimos? Eu lembro de todos os momentos em Berserk. Quem acompanhou tanto o mangá de Berserk quanto o anime de Berserk sabe que existem momentos em que o Guts atingiu um nível de força, em momentos de aflição, em momentos de desespero, que são incríveis. Não só no dia do eclipse, no fatídico dia do eclipse que impactou todos os fãs da obra de Kentaro Miura, mas também em momentos em que nós vemos, por exemplo, em várias batalhas, quando ele matou 100 soldados, que ninguém acreditava que ele ia sair vivo daquilo, para salvar a Casca. E a Casca começou a ver ele de outros olhos aí, a partir daí, porque ela culpava muito ele do Griffith se arriscar por conta dele, e ela não estava errada. O Griffith tinha no Guts uma garantia de vitória em muitas batalhas. Eu acho que para cada um integrante do bando do Falcão para ele, mas o Guts era um pouco a mais que isso, que fez até mesmo ele se esquecer do rumo, do caminho dele, do norte que ele tinha. E depois de um tempo, na batalha mais forte em Droidling, né, acho que era isso, eu esqueci o nome. Enfim, ele enfrenta o Boscong e com a espada do Boscong rebenta aquele cara, corta a cabeça dele e do cavalo também. É uma absurda força de poder incrível. E também enfrentando o Nosferatu Zod, tanto na primeira vez em que ele tomou um pau pra caramba do Nosferatu no castelo, quanto depois de um tempo que ele conseguiu, onde o Rickett pôde assistir essa luta e que o Rickett finalmente descobriu o que aconteceu e quem era o responsável pela morte do Bando do Falcão, é o fato de o Guts conseguir enfrentar o Nosferatu Zod pau a pau. Cara, existem momentos incríveis do Guts assim, esses são só alguns que eu me lembro que me impactaram lendo a obra, mas existem outros vários, entendeu? Então é muito bacana ver isso e ver que agora, esses momentos de euforia, esses momentos Berserk, que nós achávamos que o nome Berserk seria por conta da força absurda que um guerreiro atinge, que atinge o estado de frenesi, Berserk, como os vikings antigos, mas agora nós vemos que não. É muito mais do que isso. O nome de Berserk é muito mais do que isso, né? O Guts finalmente vai ter uma força e vai nos trazer esses momentos incríveis de novo. Espero que o Koji Mori consiga trazer isso pra gente nos quadrinhos daqui pra frente, porque a gente não tem mais confirmação de mais capítulos além do que vai sair esse mês de julho, né? Mas enfim, deixa nos comentários aí o que você achou desse capítulo de Berserk. Você também tá na onda do pessoal que achou que era muito pouco, que queria muito mais. Eu confesso pra vocês, a princípio eu fiquei meio assim, poxa, só isso de capítulo? Podia fazer um pouco mais. Mas eu não sei como é que tá a produção, não sei quem tá fazendo sua arte, se é o Estúdio Gaiga lá, os caras que estavam treinando com o Miura. Cara, pra produzir igual o Miura é difícil, aquele traço ali é incrível. E não adianta você falar, vamos fazer por inteligência artificial que é mais fácil. Nem sempre, tá? Nem sempre. A inteligência artificial, o cara tem que manjar muito dos comandos, dos prompts que vai fazer para tentar transpassar isso. Beleza? Deixa a panelada no like, se inscreve no canal para mais vídeos desses. Tamo junto, galera.